Aula 17 do nosso curso de Jesus, o Espírito Santo, a Igreja, e estamos aqui na página 97, é o capítulo 18 do livro, ou do e-book, tá? Hoje vamos entrar na parte do Espírito Santo. Já falamos bastante sobre Jesus, falamos bastante sobre a Igreja, e vamos falar agora do Espírito Santo, né? Estamos segmentando por assuntos para facilitar, né, a compreensão e a abordagem, né? Mas na realidade essas coisas não se separam, né? Jesus, a Igreja, o Espírito Santo é tudo quase como que um pacote só, né? Ok, vamos falar então do Espírito Santo hoje, seus atributos e suas obras, né? Alguns gostam de chamar a Igreja a época da Igreja de também a época do Espírito Santo, né? É uma época do mover do Espírito. Mas o Espírito Santo sempre teve e sempre vai ter. Sim, sempre teve e sempre vai ter. Mas Jesus em algum momento falou: eu preciso subir para o Pai, porque se eu não for, eu não vou enviar o Espírito Santo para vocês. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Então fica óbvio que há uma manifestação diferenciada do Espírito Santo aqui na Terra, né, durante esse período da Igreja, né, após a vinda do Senhor Jesus, né? A gente já estudou que o tempo da lei, né, foi um tempo de criança, um tempo de treinamento, um tempo de maturidade, né, um tempo de revelação da santidade de Deus, do caráter do Senhor e tal, para um povo infantil, imaturo, sem conhecimento das coisas de Deus. E Deus foi se revelando até o momento que chegou, né, aquela passagem do apóstolo Paulo que ele fala do tutor, né? É o tempo de atingir a maioridade. Só que Jesus, quando veio para Israel o rejeitou, né? Ele não estava no ponto da maturidade, quando então ele receberia o Espírito Santo. Ele ia ser dirigido pelo Espírito de Deus, na base de princípios de Deus e não a base de regras e mandamentos, né? E infelizmente a nação de Israel não aceitou como nação, como povo, né? Então seguiu-se desta forma. Mas há um diferencial da ação do Espírito no Antigo Testamento, né, e após a vinda de Jesus, né? E é óbvio que há um diferencial, por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Isso é um princípio básico na palavra de Deus, né? Há um afastamento, né? O homem não consegue se aproximar de Deus com esse pecado. A consciência, o homem acaba fugindo, a sensação de culpa, né? E Deus não coabita com o pecado, né? Então Deus proveu uma solução, que era o quê? Ok, eu vou fazer o sacrifício, né? Jesus, parte de Deus, né, será o nosso cordeiro, será o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após esse sacrifício de Jesus, né, então os homens se apresentam ao Senhor debaixo de um novo prisma, de uma nova ótica. Quando o Senhor olha para nós, ele vê o quê? Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê que a nossa injustiça já foi coberta pela justiça de Jesus, né? Por isso nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, né? Por esse sacrifício que foi feito. Então a gente comparece diante de Deus com a consciência limpa, não porque estamos perfeitos, porque não estamos pecando em nada nunca, não, mas porque nós confiamos no sangue de Jesus, que nos dá uma consciência limpa, né? E a única porta para entrarmos no Santo dos Santos, e a única porta para Deus acessar a nossa vida, né? Então, a partir do momento que fomos lavados no sangue de Jesus, houve a redenção, Deus pôde então vir até nós. E o que é esse vir de Deus até nós? É o Espírito Santo vir habitar dentro de nós,
né? E ainda tem aquela passagem de Jesus com os discípulos que ele fala, olha, o Espírito Santo, né? Ele está com vocês, mas ele estará em vocês. Né? Hoje ele está com vocês, como estava com Israel, mas ele estará em vocês. Tá? Então você tem essa mudança de relacionamento com Deus que permite, né, através do perdão dos pecados em Jesus, né, de sermos olhados como justos e assim Deus poder habitar dentro de nós através do seu Espírito. Tá? Então essa habitação nesse tempo da igreja, após o sacrifício de Jesus, ele marca um tempo de amadurecimento em que você não está mais debaixo das regras do tutor, você atingiu a maioridade, agora você, né, você vai comandar, você vai assumir, né, as coisas do Pai. Então a igreja como um todo tem esse chamado, né, a grande missão, né, e esse chamado é realizado através do Espírito Santo dentro de nós. Então, vamos lá. O Espírito Santo precisa ser ensinado nas igrejas. Muitas vezes, a gente, avaliando uma igreja, você olha para trás e você fica assim, puxa, tem mensagem que parece do Antigo Testamento. Parece que não tem um Espírito de Deus entre nós. Parece que nada mudou, porque é tudo dentro de uma mesma frieza, um mesmo distanciamento, as mesmas dúvidas, né? E não como alguém que se tornou templo de habitação de Deus e tem um ser dentro de nós. Né? Tem alguém dentro de nós. Né? Não tem aquele filme que o cara vira uma pessoa minúscula, né? Eles fazem uma redução e ele é injetado dentro do corpo de uma pessoa. O propósito era uma cura, né? Mas é muito interessante a percepção da pessoa. Tem alguém dentro de mim, né? E às vezes nós vivemos as nossas vidas como se o Espírito Santo não estivesse dentro de nós. Como se a gente fosse antes da conversão, só que agora eu tenho uma outra cabeça, uma outra visão. Mas não, é mais do que isso. Não é só um novo pensar, um novo sentir. É um novo impulso interior, é uma nova presença interior. Né? Tem um Deus dentro de mim. Há Deus dentro de mim. Né? E a gente vai estudar um pouco, quer dizer, você tem 3 tipos de desvios, né, com relação ao Espírito Santo. Um é a negligência, é não falar propositalmente. Quer dizer, eu não falo do Espírito Santo. Não, porque a doutrina da igreja é contra, porque não sei o quê, porque não sei, eu não penso igual. Quer dizer, não penso igual ao quê? Ao que está escrito na Bíblia. Né? Até quando vamos pensar diferente do que está escrito? Então você tem primeiro a negligência, tá? De não falar por motivos de propósito, não propositalmente, mas por motivos variados, você prefere não falar. Né? Por ignorância, não falar por desconhecer um assunto, é um outro erro, um outro tropeço. Né? Por isso que o apóstolo Paulo lá em Coríntios ele fala a respeito dos dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Né? Então, essa ignorância a respeito do mover, da ação do Espírito Santo, né? Do batismo no Espírito, do Espírito sobre, né? A gente já estudou sobre isso, que é o Espírito dentro de nós, é o novo nascimento, né? O Espírito conosco é como ele sempre esteve, no Antigo Testamento, tudo, antes vamos dizer, do sacrifício de Jesus, né? É o Espírito de Deus conosco, o Espírito de Deus em nós, é o novo nascimento, né? E o Espírito Santo sobre nós, que são manifestações que já existiam no Antigo Testamento. A gente vai estudar a diferença entre esse sobre nós no Antigo e o sobre nós no Novo Testamento. Tá? Então, o sobre nós já existia no Antigo Testamento, mas tem algumas diferenças fundamentais para o sobre nós no Novo Testamento. Tá?
E o terceiro erro, né, é falar erradamente ou enfatizando só algumas partes. Quer dizer, a gente fala sobre o Espírito Santo, mas ensina errado. Não ensina o que está escrito, desvia do propósito, você se baseia num versículo, cria uma interpretação, não bate com as outras. Lembra, a palavra de Deus é sempre um quebra-cabeça para você montar, né, e seguir uma interpretação que faça sentido com toda a Bíblia, né? É um casamento de textos, pensamentos e passagens que eles vão se juntando, né? Como a gente viu aqui, o Sermão do Monte, quem lê o Sermão do Monte exclusivamente, não ia entender que a salvação é pela fé. Então, qual o propósito do Sermão do Monte? Nós já estudamos isso aqui. O Sermão do Monte tinha um propósito de Jesus queria planificar qual era a vontade de Deus, o que ele espera do homem, né? Qual é o caráter do homem e da mulher do reino de Deus, do cidadão do reino, né? Quais são as obras dos homens e das mulheres do reino, né? Como é que a gente ora, como é que a gente prioriza, como é que a gente sente, como é que a gente vive, né? Então o Sermão do Monte ele não está falando sobre salvação, ele está falando sobre a vontade de Deus para nossas vidas, é essa aqui, né? Deus é extremamente santo, né? E nós somos pecadores, então precisamos dessa transformação, dessa metanoia, desse agir de Deus, tá? Então o propósito, se alguém lesse separadamente o Sermão do Monte, vai dizer a salvação não é pela fé, né? Então é preciso entender a palavra de Deus como um todo, tá? Então falar erradamente é um outro problema enorme que nós temos na igreja. Fala-se do Espírito Santo, mas de uma forma errada. Às vezes você até pensa de uma forma, na hora de ensinar, se acaba desviando e caminha por uma outra direção. Ah, mas qual é o problema? Vai ser salvo mesmo, importa crer em Jesus. Mas olha a palavra de Deus em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. A falta de entendimento bíblico verdadeiro, a falta da sã doutrina, e sã doutrina não é um negócio exclusivamente comportamental, pelo contrário, vai muito além disso, né? Porque a gente entende, não, essa igreja tem doutrina. Como assim doutrina? Doutrina não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Daí não é doutrina, pelo amor de Deus, né? Então, até de falar o que é doutrina, fala-se besteira, né? E ele continua, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Tá? Então, uma palavra aqui dura, do Antigo Testamento, trazido pelo profeta Oséias, né? Aos sacerdotes, que estavam ministrando tudo errado. Não é isso, né? É como Jesus chegou e falou com os escribas e fariseus, olha, se a justiça de vocês não forem muito, mas muito superior à justiça dos escribas e fariseus, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. Então, existe uma responsabilidade sobre a vida daqueles que ensinam, daqueles que ministram, com um detalhe: a igreja hoje, cada membro é um sacerdote. Nós somos sacerdócio real, separados por Deus, propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as grandezas dele. Então, a importância de estudarmos, conhecermos a palavra, né? Não ficar defendendo, nós defendemos a Bíblia. Se você está defendendo uma ideia e tem algumas passagens que são contra, aparentemente contra, é preciso você parar para pensar e pedir a Deus um direcionamento. Afinal de contas, essa é uma das atividades do Espírito Santo. Ele vos lembrará de tudo que vos tem dito. Ele os guiará a toda a verdade. Espírito de sabedoria e de revelação, né?
Então essa é uma das funções do Espírito Santo. Eu não estou entendendo alguma coisa, peça ajuda ao Senhor. Deus, Espírito Santo, fala aqui comigo. Você está dentro de mim. Né? Você está dentro de mim, fala comigo. Fala ao meu espírito, fala a minha alma, né? Para que eu possa entender a palavra de Deus. Tá? E o Espírito Santo está sempre se revelando. Tá? Veja, um dos enganos ou dos erros cometidos no ensino sobre o Espírito Santo é que às vezes a gente aborda o Espírito Santo como se fosse só uma influência, uma energia. E na realidade o Espírito Santo, não que ele não seja uma influência e uma energia dentro de nós, né? Que mexe com as nossas impulsões, né? Nossas pulsões, nossos desejos mais íntimos. O Espírito Santo, ele tem essa ação sobre nós. Mas acima de tudo, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa. Tá? Ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa. E ele é um espírito, tá? Não como o espírito humano, né? Todo homem tem o espírito como um dos seus componentes. O Espírito Santo é espírito, ele não possui um corpo, né? Ele é espírito. Então há uma diferenciação nesse mover do Espírito Santo, né? A gente vai ver que muitas das ações de Deus, né, quando fala que Deus enxerga tudo e tal, a palavra fala também dos 7 olhos do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo tem olho, né? Mas 7 na Bíblia é um texto de, vamos dizer, de plenitude, de completo, né? Os 7 anos que faltam para a nação de Israel. Deus fez a terra em 6 dias e descansou no 7º, né? A semana tem 7 dias. Então você tem inúmeras passagens, são os 7 selos do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, né? E por aí vai, né? A Bíblia é cheia dos 7, porque representam uma totalidade, né? Então vamos dizer, essa pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Assim como o Pai é Deus e Jesus é Deus. E os 3 são um. Não são 2 que formam um, são 3. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Então é importante a gente entender que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa que tem características próprias. E a gente vai procurar entender um pouco dele nestes dias, que nós vamos passar a eternidade conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo o Pai, e quanto mais você conhece de um, mais você conhece dos outros, né? Porque os 3 são um. Tá? Então vamos lá. O Espírito Santo é Deus, pois todos os atributos de Deus lhe pertencem. Aquilo que a Bíblia define como atributo de Deus, o Espírito Santo tem todos eles. Tá? Então, por exemplo, a eternidade, o Espírito Santo é eterno. Ele não nasceu um dia, ele não foi gerado, concebido, né? Essa diferença entre eterno e infinito. Né? Infinito é algo que nasceu em algum momento e nunca terá fim. É a nossa alma. A nossa alma é infinita. Tá? Ela não vai ser aniquilada, ela vai, desde o dia que nós nascemos, pelos séculos dos séculos, ela vai continuar existindo. Isso não nos faz eternos, nos faz infinitos. Tá? Quando você fala de eterno, é alguma coisa que não teve princípio e nem fim de dias. Tá? Então, o eterno não teve um princípio, ele não começou de repente, ele não nasceu, ele não foi gerado, ele existe, ele sempre existiu. Antes de se inventar o tempo, ele já existia. Tá? Então, Jesus, né? A gente vê um dos atributos de Jesus, um dos nomes, uma das descrições de Jesus é o quê?
Pai da eternidade, né? Príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Então ele é Pai da eternidade, quer dizer o quê? Que ele não só inventou o tempo, como antes de inventar o tempo, ele inventou a eternidade. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ele é o pai da eternidade. O diabo é o pai da mentira. Foi Deus que inventou a mentira? Não. Quem inventou a mentira foi o diabo. Tá? Por isso ele é chamado de pai da mentira, né? Agora, quem é o pai da eternidade? Foi o Senhor. Ele inventou a eternidade. E em algum momento ele inventou o tempo. Também não existia tempo, né? Só existia o conceito de eternidade, que a gente não consegue entender. O que será antes da eternidade? Porque existe um antes dele inventar a eternidade. Existia alguma coisa, não sei como é que era. Mas ele inventou a eternidade. E o Espírito Santo é chamado aqui em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Tá? Então o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é onipotente. Tá? Vamos ver aqui em Lucas, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então esse poder, olha aqui outro detalhe, né? Toda vez que fala do batismo no Espírito Santo, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Tá? Não é o novo nascimento. O novo nascimento é o Espírito Santo em nós, dentro de nós. Nos tornamos habitação do Espírito de Deus, através do seu Espírito dentro do nosso espírito, né? Mas o batismo é o Espírito Santo sobre nós, né? Quando Jesus foi batizado nas águas, Jesus já era nascido de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, então ele não precisava nascer de novo, né? Mas quando ele foi batizado nas águas, imediatamente após, ele foi ungido, né, ou batizado no Espírito Santo. E aí a Bíblia começa a falar que ele ficou cheio do Espírito e ele saiu ministrando sobre as pessoas. Né? E a primeira mensagem que ele se apresenta como ungido de Deus, o Messias, né, ele entra numa sinagoga e vai e fala, olha, hoje se cumpriu esta passagem, né, do profeta Isaías, que diz, né, porque o Espírito Santo me ungiu, né, para que eu proclamasse boas novas, né, e ele fala o Espírito Santo sobre mim, né, ele veio sobre mim, me ungiu para que eu proclamasse essas coisas. Quando a pomba, a Bíblia diz que ela desceu sobre Jesus e ficou, permaneceu, tá? É uma coisa que começa a diferenciar do Antigo Testamento. O Espírito Santo veio sobre nos profetas e tal, e ele se retirava. Sobre Jesus, o Espírito Santo veio sobre e permaneceu, né? O Pentecostes veio sobre a igreja e desceram línguas de fogo sobre todos que estavam na casa, né? E começaram a falar em outras línguas, né? E o Pentecostes continua até hoje, né? Até o arrebatamento estaremos no tempo de Pentecostes, né? Desse derramar do Espírito Santo, tá? Então ele tem essa onipotência, né? Onipresença. Salmo 139, verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Né? Escapar do teu espírito. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Né? Ele está falando do que? Dessa onipresença
do Espírito Santo? Ele está em todo lugar. Não tem como se esconder dele, né? É a onipresença, né, do Espírito de Deus. Tá? Aí vem a onisciência, tá? Que é outro atributo de Deus, né, que obviamente está no Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, está falando o Pai, né? O Espírito sonda tudo. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo é também chamado de Espírito de Cristo, né? Então, essa onisciência, ele sabe todas as coisas, né? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? O que é isso daqui? O fruto não é o Espírito sobre, é o Espírito dentro de nós, né? Então, dentre outras coisas, essa presença do Espírito dentro de nós, ela gera em nós esses impulsos do Espírito para a alma. Impulsos de quê? Né? De amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. Né? Se a gente viver no Espírito, né, jamais vamos ser dominados pelos pecados da carne. É viver no Espírito, né? Essa é uma coisa muito fundamental. E se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito, né? É um chamado de Deus para quê? Olha, entra na intimidade. Não é para uma vida conceitual, genérica, não, é para tudo. Anda no Espírito. Todos os seus passos caminham no Espírito, né? Quanto mais a gente andar no Espírito, quanto mais estivermos nele, mais fluirá de dentro de nós, né, esta impulsão do Espírito Santo dentro de nós, que é uma pessoa, né, mas essa pessoa traz sobre as nossas vidas, ou de dentro para fora, o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, né? Se mortificarmos os feitos da carne pelo Espírito Santo, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Olha, mortifiquem as obras do corpo, né, pelo Espírito Santo, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Tá? Então, esse se render ao Espírito, se inclinar para o Espírito, né? Deixa ele fluir, deixa ele crescer dentro de nós, libera o Espírito, né? A gente vai ver em outro dia, mas vamos falar um pouco sobre essas obras de extinguir o Espírito, apagar o Espírito, restringir o Espírito, entristecer o Espírito, né? Tudo isso acontece também. Tá? A verdade, né? Jesus é a verdade. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui em 1 João 5, 6 e 8. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Tá? Então esse é outro atributo do Espírito Santo, que é um atributo de Deus. Né? Quem é a verdade? Né? Jesus é o caminho, é a verdade. O Espírito Santo também é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Tá? O Espírito vocês conhecem, o sangue é o de Jesus, e a água a gente já estudou. Muitas vezes a Bíblia chama a água dessa palavra de Deus que lava, que regenera, né? Então o Espírito, a água e o sangue é o testemunho da palavra, o testemunho do Espírito e o testemunho do sangue derramado. Tá? Ele é santo, né? Por isso que é chamado Espírito Santo. Tá? É um atributo de Deus. Né? Quando formos
a adorar a Deus, Pai, no seu trono e tal, e ao Filho, né? Qual é o que nós vamos... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória, a terra proclama a sua glória, né? O Espírito Santo é santo. Tá? Agora vamos ver, e quando há um batismo, né? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Deixando aqui claramente, em mais um texto, a trindade, o batismo, né? A inserção no corpo de Cristo, ele é pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Os três participam, os três, é no nome dos três que nós batizamos. Então vamos lá, o Espírito Santo, estou na página 98, tá? O Espírito Santo realiza obras que só Deus poderia realizar. Então a gente já viu atributos, que são só de Deus, e a gente vai ver as obras que só Deus poderia fazer. Gênesis 1:2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente já viu aqui sobre esse primeiro momento da criação, né? Entre o início da criação, que foi um período de transição, né? Que é no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, né? Então, no momento imediatamente após a criação, né? É uma transição para o início do tempo, que até então estava na eternidade, na ausência de matéria, né? Só existia energia, né? Nesse momento é criada a matéria, tá? E junto com a matéria, o espaço, e junto com a matéria e o espaço, o tempo, né? Foi uma criação de Deus do universo que nós conhecemos hoje, que ele é limitado por tempo, matéria e espaço, né? Então a gente já viu um pouco sobre isso, que num primeiro momento da criação, a Terra ela estava fervendo por dentro, né, como está até hoje, tá? Só que ela começou um processo de resfriamento para se tornar habitável. Então no entorno do planeta havia muitas águas, mas muitas águas mesmo, a gente não sabemos explicar, né? Mas não havia a terra visível, né? Isso só foi acontecer durante os 6 dias da criação, mais para frente, né? Em que em algum momento, né, a Bíblia diz que Deus juntou as águas em algum lugar e tal, e apareceu a porção seca. E a porção seca Deus chamou de terra. Tá? Então, não existia no início da criação, só existia água. E aí ele fala, e o Espírito de Deus, né, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Trevas cobriam a face do abismo, por quê? Porque com toda aquela água no entorno, e uma erupção, né, enorme, de explosões vulcânicas vindo de dentro do planeta e cruzando essas águas, subindo para a superfície, ficou essa massa cinzenta que a gente sabe que acontece quando há uma explosão vulcânica, né? Imagina o planeta todo em erupções vulcânicas, né? Então o planeta ficou completamente escuro, né? Então por isso que ele fala que olha, só tinha água e as trevas, né, cobriam a face do abismo. Tá? Isso daí a gente vai ver uma outra passagem muito interessante sobre esse texto, mas isso é tema do nosso curso de origens, né? Um curso maravilhoso aí que quem não fez eu convido para fazer. Tá? Que fala que a terra bebê, né? Como é que ela estava? Deus vestiu a terra bebê, né? Com as roupas de escuridão, né? E as trevas e as águas eram a fralda do planeta, né? As roupas eram as nuvens, né? Muitas nuvens,
e as fraldas eram as águas ou a escuridão, né, do planeta. Agora me deu um breve esquecimento, mas é narrando exatamente esse momento da criação, antes da Terra se tornar habitável, né? A palavra de Deus também diz que Deus trabalhou para fazer um planeta habitável, né? Que no início ele não era habitável para o ser humano. Bom, enfim, o Espírito Santo nessa obra de criação, né? Salmo 104, 29, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Né? Essa obra de criação, né? O Espírito cria, né? O Espírito gerou o corpo de Jesus dentro do ventre de Maria. Ela foi concebida pelo Espírito Santo, né? A inspiração, né, é outra obra do Espírito Santo. 2 Pedro 1,20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito de Deus, né? Então é a inspiração, né? Olha, quando vocês forem levados diante das autoridades, não pensem no que é a vez de falar, né? Porque quando vocês abrirem a boca, o Espírito Santo vai falar. Jesus orientando os discípulos no período de perseguição que estava para vir sobre eles, né? Não precisa preparar nada, nessa hora o Espírito Santo vai falar, abram a boca, né? E eu encherei. Então essa inspiração é o ministério sobrenatural do Espírito Santo. Jesus dá um testemunho do Espírito Santo. Mateus 22, 42. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. Ele lhes disse, é filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, né, Jesus falou com os discípulos, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Então, em algum momento, Davi, Jesus descrevendo, cheio do Espírito, né, ou pelo Espírito, soltou essa frase. O Senhor disse ao meu Senhor. Quem é o Senhor? É o Pai. E quem é o meu Senhor de Davi? É Jesus, é o Filho. Tá? O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então essa é uma frase que o Pai fala para o Filho, né? Quando ele sobe ao Pai para ser glorificado e o Espírito Santo é enviado sobre a terra. Então nesse momento o Pai fala para o Filho, senta-te à minha direita até que eu ponha, né, os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tá? Então essa revelação do Espírito, o Espírito fala, o Espírito se manifesta, né? E Jesus dá esse testemunho do Espírito Santo, fala, olha, o Espírito Santo fala, ele trouxe palavras do Antigo Testamento, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo é assunto só do Novo, não, esse mover diferenciado do Espírito Santo dentro de nós e sobre nós permanentemente, a gente vai estudar isso daqui daqui a pouco, é um tema do Novo Testamento, da época da igreja, a época do Espírito Santo. Mas ele sempre existiu e teve várias manifestações dele em todo o Antigo Testamento. Tá? Testemunho dos Apóstolos, Atos 1,16. E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que o prenderam. Então aqui, Jesus falando, né?
o Espírito Santo predisse por boca de Davi, então ele inspirando Davi e os apóstolos, testemunhando do Espírito Santo, né, de que ele inspira, ele fala, ele conhece, ele é Deus, né? Depois no 28, 25, Atos, discordaram entre si e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos antepassados por meio do profeta Isaías. Então, quem é que falou pela boca de Isaías? Foi o Espírito Santo, né? Primeiro, aí Hebreus 3,7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. 10,15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Né? Os apóstolos citando algo que o Espírito Santo disse através do profeta Jeremias lá atrás, né? Falando sobre esse tempo do derramar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, né? Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. É o Espírito Santo dentro de nós. A inspiração do Novo Testamento também fica evidente quando passagens são citadas com a mesma autoridade do Velho Testamento. 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Deuteronômio 25,4. Não amordacem o boi enquanto está debulhando o cereal. Lucas 10,7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Então a palavra de Deus se repetindo, né, no Evangelho, se repetindo nos apóstolos, através de 1 Timóteo, se repetindo em Moisés, no Antigo Testamento. Tá? Outra obra do Espírito Santo é a obra de geração, tá? De vida, né? Foi o Espírito Santo quem gerou o corpo de Jesus em Maria. Tá? Então estamos aqui em Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas 1,35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Tá? Então, quem é que fez a geração do corpo de Jesus, do embrião de Jesus, no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo. Não um corpo, né? Mas o Espírito de Deus. Tá? Então, ele cria, né? Ele gera, ele faz geração de coisas. Tá? Veja, às vezes você pensa, nunca vou conseguir fazer isso, porque eu não sou assim, não está em mim fazer isso, não está. Queridos, nós estamos falando de um Senhor que está dentro de nós, tá? Que traz à existência as coisas que não existem.
Então nunca diga eu não posso, eu não consigo, porque Ele te capacita. Ele nos capacita. Tá? Então, nessa capacitação que vem dele, existe este trabalho de geração de coisas que não existem. Porque ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. E para isso mesmo, dentre muitas outras coisas, o Espírito Santo está dentro de nós, está dentro da tua vida, dentro do teu espírito, no mais íntimo do teu ser, da tua existência interior, o Espírito Santo está lá. Ele também tem um trabalho de convencimento, ou de convicção, de gerar convicção na pessoa. João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Tá? A gente ainda vai falar sobre esse conselheiro, né, o Paracleto, mas aqui só um passando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então esta é uma obra do Espírito Santo que não é para a igreja, é voltada para o mundo. Tá? É uma estratégia de evangelismo. Tá? Então o Espírito Santo, para trazer as pessoas para o Senhor, ele convence o mundo, as pessoas do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Tá? Então, qual é a justiça? Quem é a nossa justiça? Ele é o justo e justificador de todo aquele que crê. Né? O convencimento do pecado é algo que nos leva à fé. Né? Ele convence do pecado porque os homens não creem em mim. Porque quando a gente se convence do pecado, isso nos leva à fé. Porque eu me convenço, sabe, nós não sabemos. Os 7 anos finais, né, deste planeta, antes da vinda do Senhor e depois do arrebatamento, né, são 7 anos em que o homem vai ver o que ele fez com tudo aquilo que Deus deu. É uma autodestruição. É uma ultra autodestruição. A terra cambaleia como bêbado por causa do pecado dos seus moradores. Tá? Então é o homem destruindo o planeta, destruindo a criação, destruindo os poderes dos céus. Né? Esse tempo, os poderes dos céus serão abalados, as estrelas vão cair, vai ser uma coisa, né? Mostrando o quê? Gente, vocês precisam do Senhor. Então esse convencimento do pecado é para a pessoa chegar e dizer, sabe, eu estou errado, tem muita coisa ruim na minha vida, eu não sei como conduzir, eu preciso de um Messias. Isso me leva à fé, eu preciso de um Messias. Quando Jó começou a reconhecer o seu pecado, sua fraqueza, né, ele pediu para que ele disse, Senhor, me manda um mediador entre mim e o Senhor. Eu preciso de um mediador, eu preciso de alguém que interceda a meu favor. Né? Eu preciso de um Messias. Tá? Então, por exemplo, quando você estuda o Sermão do Monte, você sai do Sermão do Monte dizendo, eu não vou conseguir cumprir isso daqui. É para você ver que não consegue mesmo. Porque quando você entender que não consegue, né, o Espírito Santo te convenceu do teu pecado, e aí te parte para uma outra coisa, né, do pecado, porque os homens não creem no Senhor. Mas aí eles vão precisar crer, eles vão precisar apostar. Eu preciso de um Messias, eu preciso clamar a uma força superior, a algo que eu não tenho. Tá? Da justiça, porque Jesus é o justo justificador, ele foi para o Pai, mas o Espírito Santo vem para convencer da justiça. Só existe justiça através do justo e justificador Jesus Cristo. Né? Nele nós somos justos e encontramos a verdadeira justiça. Tá? E do juízo, não é porque nós vamos ser condenados. Do juízo é porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tá? Então é para entender o que? Olha, gente, a solução não está nesse mundo.
A solução não está essa visão do mundo. Existe no mundo. O príncipe deste mundo está condenado. Já era. Ele não tem solução para a vida dele. Né? Então você não pode seguir na atmosfera desse mundo. Né? O mundo jaz no maligno, mas nós não. Então quando você tira alguém do mundo e traz para o reino, né, da glória do Filho de Deus, né? Quando você traz para esse reino, o reino da luz, o que acontece? A pessoa, né, tem uma mudança de perspectiva, ela desiste do mundo, ela desiste de si para começar a crer, ela desiste da sua própria justiça. Tá? Então essa obra de convicção, quando a igreja for arrebatada, tá? Esse agir no Espírito, desta forma do Espírito sobre, o Espírito em e tal, ela vai mudar muito. Tá? Por quê? Porque o diabo está esperando que saia aquele que o impede para que ele se manifeste, para a besta se manifestar. É o início da tribulação, tá? É a manifestação da besta. Então, mas durante todo esse período, o ministério de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo permanecerá, senão não haveria conversão. Esse ministério vai continuar até a vinda do Senhor e até depois disso, né? Vai continuar até o milênio. Virando a página 99. Primeiro, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo. Não, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, tá? Deus com letra minúscula, está falando do diabo, cegou o entendimento dos descrentes, ou em outra tradução, dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Então, às vezes você vê uma pessoa lá, não acredita em Deus, que não sei o que tal. Às vezes usa até a ciência para dizer que não acredita em Deus. Embora em toda a história tivemos grandes cientistas dizendo que quanto mais ele conhecia da ciência, mais ele via Deus em tudo. Então, nós temos essa atuação do diabo para cegar o entendimento daquele que não crê. Né? Ele quer cegar, ele quer te impedir de enxergar as coisas de Deus. Tá? Ele rouba a semente que foi plantada, né? Conforme a parábola do semeador. Tá? Temos também o ministério de restrição. Restrição. A igreja é o sal da terra. Tá? A igreja só se torna sal da terra e luz do mundo por causa do Espírito Santo em nós. Tá? Então, esse trabalho de restrição do pecado é o sal. Para que era usado o sal naquele tempo? Além de temperar a comida, né, ele dava sabor à comida, o sal da terra é porque ele preserva. Você guardava os alimentos, mantimentos, recheados ou recobertos com sal. Por quê? Porque o sal retarda a degradação. Tá? Então ele restringe a degradação. Então o Espírito Santo ele tem essa obra também de restrição do pecado. Ele impede a evolução maior do pecado no mundo. Há um trabalho do Espírito Santo, quer dizer, Deus falou, não, mais do que isso eu não vou deixar. Entendeu? Então você tem esse ministério de restrição. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. O filho da perdição. Mas este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Tá? É importante você já começar a tomar conhecimento que no momento apocalíptico, né, dos 7 anos da tribulação, tá? Essa besta, o filho da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade, a Bíblia dá vários nomes para ele, né? Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Tá? Em algum momento, ele vai encerrar a adoração de todo tipo.
Não, tem um templo budista, fecha. Agora, fecha não, agora vai mudar, bota a minha imagem lá, a imagem da besta. Eu sou Deus e vou ser adorado, né? Ah, dentro do espiritismo da macumbaria. Está errado. Vocês estão sendo todo esse tempo conduzidos para esse verdadeiro Deus, né? Que na realidade é um fake, né? Então, é aquele primeiro cavaleiro, né, do Apocalipse, vem num cavalo branco, parece que é um salvador, e na realidade é uma cópia, é uma falsificação, né? Ele vai trazer uma suposta paz, depois vai vir grande destruição, tá? Então ele chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, a ação do Espírito Santo e através da igreja, porque o Espírito Santo fala através de homens, né? E ele está dentro de nós, ele está sobre nós. Então, a igreja cheia do Espírito Santo, ou o Espírito Santo através da igreja, é aquele que detém, né, o mover do diabo, no sentido de conduzir os homens ou a humanidade cada vez mais para trevas profundas, para uma degradação maior, né? Para uma ausência maior de Deus e um mergulho na mentira, na falsidade, na corrupção, na violência, né? Do pecado social, de tudo, né? Das falsas adorações, né? Vai botar a humanidade toda adorando a besta, né? Adorando o diabo. Bom, a verdade é que esse ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Tá? Então há uma detenção. Quando a igreja for retirada do planeta, e esse mover do Espírito neste formato, tá? For retirado do planeta, o diabo vai ter liberdade para agir. E aí ele vai se manifestar, porque hoje ele é detido pela igreja, pelas nossas orações, pelas nossas repreensões, pela nossa presença física no local, né? Eu já ouvi muito testemunho de cristãos que acabaram, por alguma razão, entraram num centro de macumba ou de espiritismo e foram fazer invocação e os espíritos ou as entidades não vinham. E quando não vinham era porque ele e o cabeça lá, o pai de santo chegava lá e falava, não, essa pessoa aí está atrapalhando aqui, né? Então ela tem que sair para baixar. Por quê? Porque a presença da igreja no Espírito, né, ou mover do Espírito Santo através da igreja, ele detém as obras do inimigo. Tá? Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? E é isso que a igreja segue fazendo. Nós somos corpo de Jesus na terra, corpo de Cristo. Fazemos as obras dele. Tá? Bom, uma outra coisa é o ministério de regeneração. Tito 3, de 4 a 6, mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá? Então, veja, a bondade e o amor pelos homens se manifestaram através de quê? Né? Desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Então, isso é aquilo que nos salva, né? Nos tira do pecado, nos afasta, né, das garras do diabo. Esse lavar que regenera, que renova, né,
Quando a palavra de Deus está sendo lida no Espírito, o que acontece? O Espírito Santo revela, ele age. Não é uma leitura pura, algo está acontecendo dentro de você que está ouvindo essa mensagem. Enquanto eu estou pregando, coisas estão acontecendo aqui dentro de mim. Tá? Há um gerar do Espírito Santo, há um regenerar, ou gerar de novo do Espírito de Deus, e renovador do Espírito Santo. Né? Quantas vezes você entra num culto, entra numa reunião, entra numa aula como essa, né? E você não está bem, você está meio assim, quando você sai, você está renovado, você está regenerado. Quem é que faz isso? Não são apenas a letra, né? Porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa vida de Deus trazida através da sua palavra pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Iluminação e revelação. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele. A gente já leu essa parte do versículo, né? No verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Tá? Ele não está dando por causa do nosso esforço, por causa do nosso trabalho, por causa dos nossos lindos olhos, não, Ele tem nos dado gratuitamente. E quem é que revela isso para nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela, ele ilumina, ele traz clareza, compreensão para nós daquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós temos no Senhor. Tá? Delas também, no verso 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. João 16, 12, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Gente, só lembrando mais uma vez, o Espírito Santo está dentro de você. E uma das coisas que ele está fazendo dentro de você, além de mexer com os teus impulsos, com te inspirar, te induzir, conduzir para o amor, para a alegria, para a paz, para a bondade, para a benignidade, para a gentileza, né? O Espírito de Deus, ele também está aí dentro para revelar, para guiar. Tenho decisões a tomar, eu tenho um guia dentro de mim. O apóstolo Paulo em Romanos fala, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito. Às vezes temos um monte de dúvida, não, olha, busca a direção do Espírito. Busca essa voz interior, a gente vai estudar um pouco mais depois sobre essa voz interior, o Espírito Santo sussurra dentro de nós. A gente vive num ambiente, numa atmosfera que a gente olha muito para fora, mas a Bíblia diz que Deus está dentro. Nós nos tornamos a habitação, templo do Espírito Santo. A gente tem que aprender a olhar para dentro. Tem que aprender a se perceber, a se sentir. Tem que aprender a ver o que está vindo daqui de dentro. Porque lá, bem de dentro, né? Porque de dentro tem a alma, com coisas boas e coisas ruins, com impulsos da carne e impulsos do Espírito. Mas mais a fundo você tem o Espírito, o teu Espírito, aonde habita o Espírito Santo. E de onde procedem esses impulsos, esse mover, esse agir de Deus a teu favor, estas revelações, a iluminação, a clareza da compreensão, do entendimento.
Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Né? Jesus, quando veio, ele dizia o quê? Eu não falo de mim mesmo, eu falo tudo aquilo que meu Pai me disse. E o que ele me disse é o que eu digo para vocês. Humildade, submissão, está debaixo da direção, da autoridade do Pai. E aí Jesus veio e enviou, o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo. E Jesus, falando do Espírito Santo, ele diz, ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de mim. Ele vai falar a meu respeito. E vai falar, né, o que eu disser para ele, o que eu estou dizendo para ele. Né? Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tá? Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Efésios 1,17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Tá? Então, quem é que faz? Eles dê espírito de sabedoria e de revelação. Essa ação do Espírito Santo, trazendo revelação, trazendo conhecimento. Ele roga ao Pai, né, o apóstolo Paulo dizendo que roga ao Pai, né, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que faça o quê? Que derrame espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente tome conhecimento das coisas de Deus, que a gente seja iluminado, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, né? Para que a gente saiba a grandeza da gloriosa herança que recebemos do Pai, recebemos no Senhor. Né? Então o Espírito Santo traz essa visão. Né? Ele é chamado também de Paracleto. Tá? Eu vou evoluir esse assunto num outro momento, tá? Mas Paracleto foi traduzido, né, a palavra original, né, desse texto de João 14, mas ele quer dizer não apenas consolador, ele foi traduzido por consolador. Né? A gente leu esse texto aqui, ó, se eu não for para o Pai, né, ele não enviará para vocês o Consolador, mas se eu for para o Pai, ele vai enviar. Então, ele enviará o Paracleto. Tá? Foi traduzido por Consolador por falta de uma tradução melhor e mais completa, de uma palavra na língua portuguesa que fosse mais completa. O Paracleto não é somente um consolador, o Paracleto é também um conselheiro. Ele é um consolador, mas além disso ele é um conselheiro. Ele é um ajudador. Tá? Espírito Santo, estou nessa aula aqui de física quântica que eu não estou entendendo bolufas. Né? Eu estou nessa aula aqui de contabilidade que não estou entendendo, não está entrando. Espírito Santo me ajuda. Ele é um ajudador, então ele te inspira, ele abre o teu entendimento e você consegue entender aquela matéria que você precisa dela. Né? O Espírito Santo me mostra como é que eu devo agir nesse lugar, nessa situação. O Espírito Santo me mostra, tá? Muitas vezes, nesse trabalho de meditação, de relaxamento, tudo, o que a gente acaba fazendo? A gente vai lá para o homem interior. E onde é que o Espírito Santo age? É no nosso homem interior, aquele mais íntimo. Tá? E quando a gente vai para o homem interior, a gente acaba, né, nesse processo de meditação, com relaxamento, com
um caminhar para dentro. Lembra que eu falei? A gente está caminhando muito para fora, o Espírito de Deus está dentro de nós. Esse caminhar para dentro nos leva a entender quais são as soluções, quais são os melhores caminhos, coisas que estão ocultas começam a aparecer, começam a ser reveladas para nós, tá? Começam a ser clareadas aqui para nós. Então é muito importante veja, a Bíblia fala inúmeras vezes, Jesus foi meditar, o Antigo Testamento fala em meditação. E nós vivemos no mundo qual é a nossa meditação? Nosso foco é celular, é o computador, e fica aquele negócio e vai e volta, mas está sempre olhando para fora e não olha para dentro. Essa dificuldade de olhar para dentro, né? Esse mundo exteriorizado. O Espírito Santo é intercessor, ele é advogado. Paracleto também é advogado, tá? Intercessor, ele é fortalecedor, o Paracleto fortalece. O Paracleto, além de tudo, é um amigo fiel, tá? Não é aquele que, não, eu faço, mas tem que manter a distância e tal. Eu sou um bispo, né? Eu não posso me expor, eu sou o líder da igreja, eu não posso me expor a todo mundo e tal. Não, o Paracleto não é assim, ele está dentro de nós, ele se revela dentro de nós, ele quer ser conhecido, ele quer ser revelado, ele quer mostrar quem é o Pai, ele quer mostrar o que ele nos deu. Outra coisa, outra obra do Espírito Santo é o testemunho interior, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso clamamos Abba, que quer dizer Pai, porque o Espírito Santo, dentro do nosso espírito, ele está trazendo um testemunho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, quando você olha para dentro, quando você vai, buscar o teu homem interior, lá você encontra o Espírito de Deus, porque ele está no teu espírito. Ele está no mais íntimo da tua existência, do teu ser. E aí ele começa a mostrar o que é o quê, quem é o que Deus tem para a tua vida. Tá? Muitas vezes a gente busca do lado de fora uma direção de Deus. E a gente tem que buscar do lado de dentro. Porque às vezes a direção, o Espírito Santo já passou para nós, mas a nossa alma está muito dispersa, muito confusa, nosso olhar está todo, para o mundo, está todo para fora, e a gente não enxerga aquilo que está dentro de nós. A gente não pesquisa o nosso homem interior, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele ora para que a gente seja fortalecido no homem interior. Ainda que o homem exterior, né, se degrade, envelheça a cada dia, o homem interior se renova a cada dia. Então esse homem interior que a gente tem que estar, vamos dizer, pesquisando, visitando, para o quê? Para encontrar a ação, o mover do Espírito, a vontade do Espírito Santo que já tem sido semeada no nosso homem interior. É a obra do Espírito que dá consciência da nossa nova realidade. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Tá? Então essa é uma fala do Espírito Santo. Ele está falando dentro de nós, né? Ele está convencendo, tá? Aquela obra de convencimento, né? Trazendo convicção àquele que é do mundo sobre essas coisas. Vamos falar um pouco agora também da unção. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Tá? Então veja, são coisas diferentes. Tá?
pôs o seu Espírito em nossos corações. Quando que ele fez isso? No novo nascimento. E por que nós podemos receber o Espírito em nossos corações? Para habitação. Veja, o Espírito Santo não visita a gente, ele habita na gente. Tá? É como você chegar para o seu marido, para a sua esposa, né, ou para o seu pai, falou: pai, vem nos visitar. O pai não visita, ele mora aí, ele vai todo dia para casa, ou quase todo dia. Né? Os filhos também, a esposa também. Não é uma visitação, é uma habitação. Tá? Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Essa oração do Espírito Santo vem nos visitar. Não, o Espírito Santo foi colocado dentro de nós permanentemente. É habitação. Visitação é no Antigo Testamento. Nós temos a habitação permanente do Espírito. Tá? E o Espírito Santo sobre nós também é permanente. Né? É o batismo no Espírito. Tá? Então, quando ele fala deste selo, esse selo é muito interessante. Porque o apóstolo Paulo fala algumas vezes sobre este selo. Vamos ver aqui um pouco sobre isso. Né? Em 1 João, né, primeiro, esse texto nós vemos no verso 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Tá? Então, selar é dizer o quê? Esse é de Deus. Esse aqui é meu. Está entendendo isso? Este aqui é meu. Aqueles que realmente nasceram de novo, que são nascidos de Deus, eles não morrem. Eles nasceram de Deus e foram selados. Alguém que começou a crer e perdeu a fé é uma outra coisa, mas quem nasceu de Deus, efetivamente não morre, porque ele recebeu um selo. E o Espírito Santo dentro de nós como garantia. Tá? O que é a garantia, né, de um contrato? É uma garantia de que se a pessoa desistir, ela vai ter que pagar. Tá? Então ela botou uma garantia. Essa garantia cobre, né, o pagamento da dívida. E aqui é uma garantia de que nós vamos chegar até o final. Então esse selo do Espírito Santo dentro de nós é uma garantia para que nós cheguemos até o final. Quem é que nos preserva no Senhor até o final? É Ele, pela sua graça e misericórdia. Então, quem realmente nasceu de novo, foi selado. Este aqui é minha propriedade, é o que está escrito. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs seu Espírito em nossos corações como garantia. 1 João 2,20, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Tá? Então essa unção que foi colocada sobre nós, né, ela traz conhecimento de Deus, a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Tá? É uma unção que nos ensina todas as coisas. Né? No verso 26, do mesmo texto de João, de 1 João, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Tá? Então, a unção que está em nós é verdadeira e nos ensina acerca de todas as coisas. Como educar filhos? A unção ensina. Como conduzir a tua empresa? A unção nos ensina. Como estabelecer minhas prioridades na vida? A unção me ensina. Como eu devo enxergar essa situação? A unção me ensina. Como administrar uma empresa? Eu estou na faculdade, mas estou com dificuldade de entender. A unção te ensina a respeito das matérias da faculdade. A unção te ensina tudo que você precisa saber para viver a tua vida aqui na terra no Senhor e guardado nele.
Ah, mas se a unção está naquela pessoa, esse crente parece tão burro, né? É que você não conheceu ele antes da unção. Se você acha ele burro agora, é porque você não conheceu ele antes. Então a unção está crescendo dentro dele. Daqui a uns 10 anos, talvez você vai olhar para ele, nossa, como mudou. Essa pessoa está mais sábia, está mais cheia de discernimento, né? Porque a unção estava realmente nele. Tá? Então é um processo. Tá? É um processo, não é um clique, mudou tudo. Não, é um processo de salvação. É um processo de conhecimento. É um processo de discernimento, de entendimento. É um processo de revelação, de iluminação, né? De ensino do Espírito Santo, de todas as coisas. Tá? Precisa de tempo para aprender também. Né? Falando sobre o batismo, 1 Coríntios 12. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. É o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É pelo Espírito Santo que o cristão é identificado e unido permanentemente a Cristo. O selo, vamos aprofundar o assunto do selo aqui, voltando nele. Tá? 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Duas marcas do selo de Deus. Uma é Deus dizendo, eu conheço ele, está selado, isso é guardado meu. Eu coloquei o Espírito Santo dele para que ele vá chegar até o final. Ele não vai cair e morrer, ele vai até o final. Ele não vai negar a fé. Ele não vai voltar, ele vai até o final. Mesmo que ele tropece, cai, ele volta, ele vai chegar até o final, santo e irrepreensível. Ninguém vai ser arrebatado em adultério dentro de um motel. Você vai ser arrebatado santo e irrepreensível, porque Deus vai te levar até o final. Essa é a garantia. Tá? Não de qualquer jeito que eu estou vivendo, eu sou salvo mesmo. Não. O apóstolo Paulo fala, confirmai a vossa salvação. Confirmai a vossa salvação. Né? Se confirma com o quê? Com este selo. Eu pertenço ao Senhor. E qual é a segunda parte? Afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Coríntios 1:22, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu já li esse texto agora há pouco. Efésios 1:13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Então, qual é a minha garantia de que eu vou chegar até o final? É o selo de Deus na minha vida. É o selo do Espírito Santo dentro de mim. Ele que me preserva, ele que me garante que eu vou chegar até o final. É na força dele, é no poder dele, é nele. Mas eu criei no Evangelho. E abracei esse Evangelho. E Deus me confirmou como sua propriedade. Diga sempre isso. Se olhe diante do espelho, você está meio inseguro, meio ansioso. Bota a mão no peito, para diante do espelho e fala: eu fui selado como propriedade do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim e ele é a garantia de que eu vou até o final, eu não vou cair. Eu não vou perder a fé. Eu vou ser guardado no Senhor, porque eu sou selado. Para o dia da redenção. Estou selado para esse dia. Qual é o outro significado do selo que aqui está sendo trazido? Né? Quando eles entregavam uma carta antigamente, você tinha, por exemplo, o selo do rei. O rei tinha um anel, né? E eles colocavam
aquele produto fervendo lá e tal, derramavam aquele fluido ali, e o rei ia lá e colocava o anel dele, né, em cima daquele fluido, fechando a carta, lacrando a carta. Tá? Então tinha um selo do rei. Aquele selo do rei era uma garantia de que aquela carta ia chegar ao seu destino. Tá? Ela não vai chegar no destino errado, ela vai chegar no destino que o rei determinou. Tá? Então esse selo de Deus é como o selo do rei. Ele foi lá e marcou a gente, né, com o seu anel, dizendo: essa é minha propriedade, vai até o seu destino, ele vai para lá, vai chegar nesse lugar, né, selados para o dia da redenção. Tá? Outra coisa, o Espírito Santo é encher, né? Outra obra do Espírito, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tá? Gente, eu creio no que está escrito, e a Bíblia diz que vale o que está escrito. Tá? A Bíblia fala aqui nesse texto: não se embriaguem com vinho. A ceia com vinho. Eu não acredito que o cristão não possa beber vinho. Mas a Bíblia é muito clara sobre o cristão não se embriagar. Nunca. Não vos embriagueis. Essa é a ordem, é o comando, é a direção, é a verdade. Né? Então eu creio na palavra. Mas ele dá uma coisa aqui: olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Né? Ele te leva à libertinagem. Ele leva ao quê? A fazer coisas que você não faria. Sair da sua lucidez, atravessar limites que você estabeleceu para a tua conduta. Sabe? Falar besteira, assim, fazer coisas erradas. Né? O embriagado, bêbado, ele não tem noção. Ele é um sem noção, literalmente. Né? E pode fazer um monte de besteiras. Tá? Leva à libertinagem a embriaguez. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Tá? Ou, em outra tradução, enchei-vos do Espírito. Você tem nessa passagem uma conotação ativa e uma conotação passiva. O passivo é: deixa o Espírito Santo agir na tua vida, deixa. Tá? Tira as barreiras, tira a coisa. E tem também uma postura ativa no texto original, que é por isso que algumas traduções traduzem por enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, que é a parte ativa. Um é não atrapalhar o Espírito, dar espaço, deixa ele crescer. E outro é enchei-vos. Olha, do mesmo jeito que você vai lá tomar vinho e vai no boteco fazendo... Não vai no boteco, vai na presença de Deus e começa a se encher do Espírito Santo. Tá? Se enche, é o ativo, vai, busca, pega, toma posse. Né? Jesus falou: batei e abrir-se-vos. Mas você teve que bater. É uma ação ativa, não apenas passiva. Esperar em Deus é a parte passiva da nossa fé. Né? Mas tudo aquilo que pedirdes, recebereis. Você tem uma ação ativa na oração. O ato de pedir é uma ação. Tá? Buscai e achareis. É uma parte ativa na nossa vida espiritual. Então, você tem o enchei-vos do Espírito Santo. É atividade, vai atrás, corre na direção dele. Né? E tem uma parte passiva, que é deixar o Espírito Santo agir. Deixa ele te transformar, deixa ele, né, mudar a tua visão, tuas ideias, o teu coração, teu comportamento, deixa ele agir. Tá? A intercessão. Nossa, já deu... Vai dar 1h30. Né? Eu, obviamente, não vou acabar. Esse capítulo vai até a página 103. Tá? Então, nós vamos interromper por aqui, na intercessão, e nós vamos seguir na próxima aula. Eu tinha a ilusória fantasia de que eu ia conseguir ministrar esse capítulo inteiro aqui hoje. Mas é tão gostoso falar do Espírito Santo
e sentir o agir dele enquanto você está falando, o mover de Deus, né? Que não dá para passar rápido. Coisa vai, ainda tem muita coisa para falar dele, como a gente disse antes, nós vamos passar a eternidade conhecendo o Espírito de Deus e conhecendo o Senhor Jesus e conhecendo o nosso amado Pai. Eu vou orar por você agora, antes de encerrar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um desses teus filhos e filhas que está participando desse curso, está te buscando, quer te conhecer mais, quer entender a tua palavra, quer mergulhar nos teus caminhos, quer crescer em ti, Senhor, quer ser usado por ti, Pai. Eu oro por essas vidas que cresçam, que sejam fortalecidas, que entendam, que os olhos espirituais sejam abertos, que o Espírito Santo traga revelação, entendimento, compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor nos deu já em Cristo Jesus, e que possamos tomar posse, que sejam homens e mulheres abençoados nos seus lares, nas suas vidas pessoais, em cada detalhe de suas histórias, Senhor, que vivam abundantemente a Tua presença e o Teu agir, e que esses dias que estaremos estudando sobre o Espírito Santo sejam dias de um mover tremendo do Senhor sobre nós e dentro de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, que perseverem no estudo da Tua Palavra e nesse curso até o final, Senhor, e que ao final tenham sede demais. Em nome de Jesus. Amém.